Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um dia com chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 10 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Missão em regiões estrangeiras. A lição de hoje fala sobre a experiência que Jesus teve com os seus discípulos quando Jesus, resolveu tirar os discípulos ali da Galiléia, mais precisamente de Genazaré, e ele resolveu levar para uma região de pagãos, né, lá de Tiro e Sidom. Às vezes você pode perguntar, mas por que Jesus foi levar, né, os discípulos para uma região assim de pagãos? Bom, ele conduziu os seus discípulos para aquela região para que eles tivessem assim, uma experiência, né, com gentios, com estrangeiros, para que eles pudessem aprender um pouco, né, desse povo que não tinha ali na Galileia, que era um país, né, um povo israelita. Mas o que nós vemos, né, durante a lição de hoje, que está ali em Juízes capítulo 3, versículos de 1 a 6, que também está lá em 1 Reis capítulo 5, versículos de 1 a 12, e 1 Reis capítulo 11, versículo de 1 a 6, é que Deus, né, antes de Jesus vir a esse mundo, lá no ele resolveu fazer uma experiência, né, com o povo de Israel, e ele quis fazer uma provação, né, com o povo de Israel, e ele usou povos antigos, né, como os cananeus, os fenícios, como uma provação da fé de Israel, porque esses povos eles eram pagãos, para ver se realmente o povo de Israel se mantinha na fé. E infelizmente eles foram reprovados, porque eles acabaram se unindo a esses povos pagãos e idólatras e e tiveram que ter consequências, né? Porque eles acabaram se unindo, pessoas israelenses acabaram, os homens principalmente, acabaram casando com mulheres pagãs, e com isso fragilizou a fé deles, né? Eles tiveram consequências graves, como foi o caso de Salomão, que ele perdeu o seu senhor de vista por ele amar algumas mulheres pagãs, né? Muito mais do que Deus. E assim Salomão passou a ser controlado por essas mulheres, e o que nós vemos aqui nesses capítulos, versículos que eu acabei de mencionar, é que o povo de Israel teve um relacionamento assim íntimo, né, com eles, com esses não pagãos, que são nações que estavam ao redor de Israel, e eles acabaram tomando mulheres pagãs como esposas, e as próprias filhas do povo de Israel também casavam com homens pagãos, e até eles mantinham negócios econômicos juntos, né? E a influência foi muito negativa, né, para o povo de Israel, porque foi uma pedra de tropeço para o povo de Israel, porque muitos costumes, né, e pecados graves foram introduzidos para o povo de Israel. E a Bíblia diz que nessa missão que Jesus fez com seus discípulos, onde ele partiu ali de Genezaré, que é uma região norte de Israel, que ela fica assim à margem da Galileia, onde Cristo era conhecido assim por muitos milagres, né? Que diz lá em Mateus 14:34. E ele resolve levar a mensagem aos estrangeiros, aos gentios,
e ele vai para a região de Tiro e Sidom, que fala lá em Mateus 15, 21, que fica no Líbano, né? E uma região de muitos pagãos. E aí lá havia uma cidade que muito bem desenvolvida, que era uma cidade portuária fenícia, né, de Sidônia, uma potência comercial e política da época. Mas por que Cristo levou seus discípulos justamente para esses lugares pagãos, saindo do conforto da Galileia? Jesus conduziu os discípulos justamente para as regiões onde ali estavam os gentios e os estrangeiros, para levá-los a um aprendizado, a ensiná-los lições importantes, que eles ajudassem que ele, nesta experiência, né, ajudar os seus discípulos a alcançar todos os grupos étnicos, né, línguas e nações, pessoas de todos os grupos das áreas urbanas, para que eles fossem proclamar o Evangelho, porque a salvação ela é para todas as pessoas. E no livro de Juízes, que é capítulo 3, versículos de 1 a 6, nós vemos que Deus pôs à prova o povo de Israel, né? Ele testou a fé dos seus filhos. Ele utilizou povos antigos para refiná-los a esse povo de Israel. Mas infelizmente eles falharam, e a Bíblia até diz, tomaram para si de suas filhas por mulheres e deram a seus próprios filhos aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses, né? Ou seja, está lá em Juízes capítulo 3, versículo 6. E assim, desde o início, esses povos foram uma pedra de tropeço para Israel. Porque o povo de Israel acabou também tendo idolatria ali dentro. Pegaram costumes desses povos. Ou seja, os homens de Israel ignoraram a ordem de Deus, onde eles cobiçaram e tomaram para si um casamento ilícito, né, com mulheres de Canaã, selaram o seu total descaso, né, como assim diz o Senhor, como Deus havia explicado para eles. E aí eles acabaram firmando alianças, né, entre o santo e o profano. E o resultado disso foi a idolatria e a escravidão. Ou seja, eles estavam dormindo, né, com o inimigo. Israel gerou assim uma descendência ainda pior do que a anterior, pois não tinha referência daqueles pais que eles eram tementes a Deus, e assim de pais coniventes com o erro. O grande erro dos filhos de Israel nesse quesito foi o jugo, né, desigual, e assim foram reprovados na grande prova que o Criador fez para eles, né? Já em 1 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 11, nós observamos, né, o estreito relacionamento entre os sidônias e os hebreus, quando o rei Davi e o rei de Tiro firmaram a parceria econômica. O rei de Israel recebe um presente do rei Irão, que reconhece o reinado do novo ungido de Israel e passa a ter laços assim de amizades. Irão enviou todo o material e mão de obra, até construiu uma casa para Davi, que fala lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 11. Mediante este gesto assim de cortesia, Davi entendeu como sendo a confirmação do Senhor sobre o seu reino e exaltação por amor a Israel, num pensamento totalmente equivocado. E ouvindo o rei Irão de Tiro que Salomão, que era filho, né, de Davi, que ele ali nesse momento ele estava no lugar do seu pai, o rei Irão soube disso, que está lá em 1 Reis capítulo 5, versículo 1, logo tratou de enviar mensagens amistosas, né, para o novo rei de Israel, para não perder a sua relação pacífica, né,
mencionando que sempre foi amigo de Davi. Embora esta amizade fosse benéfica economicamente entre as nações, os israelitas, elas eram influenciadas negativamente pelos costumes, né, pelo paganismo e idolatria por seus parceiros comerciais. Já em 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 6, após assim uma trajetória grandiosa de erguer um reino conhecido pelo nome do Senhor, Salomão de Davi fez o que era mal perante o Senhor e não percebeu em seguir a Deus como Davi seu pai, que está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 6. E ao descumprir a ordem de Deus quanto à proibição de casamentos mistos, ele perdeu o controle de si mesmo e o entregou às suas mulheres idólatras. E seu reino perdeu aquele brilho, né, que tinha da glória de Deus e a paz que valorizava, e assim estava com seus dias contados. O rei Salomão casou-se com princesas de diversas nações que o desviaram da sua fé. E aí a Sagrada Escritura diz que Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, que está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Embora a história mostre que os gentios, ou no caso os estrangeiros, trouxeram para dentro por Israel do passado o paganismo e a idolatria e a sua influência negativa sobre essa nação escolhida, né, no caso o povo de Israel, o que nós vemos posterior a isto é que Jesus, levantando seus discípulos naqueles lugares para proclamarem o evangelho da verdade. Por isso que Jesus levou justamente os seus discípulos para essas cidades, né? Mas aquela história antiga que o passarinho pode até passar por sua cabeça, mas o que você não pode deixar é que ele faça ninhos nela, né? E isso é uma verdade, é um dizer assim, antigo que é bem conhecido de todos nós, que o passarinho ele pode passar na sua cabeça, tal, você não pode deixar que ele faça ninho. E Jesus levou seus discípulos até esses lugares pagãos para um aprendizado, né? Para uma eficiência da missão, para que eles pudessem mostrar a verdade àqueles pecadores, né? Para que eles pudessem se arrepender, levar ao arrependimento. E uma missão de alcançar a população urbana intercultural, confrontar os preconceitos que tinham padronizado para seus seguidores, né? A missão de todos, as culturas, as nacionalidades, para que eles pudessem conhecer isto, né? Porque a salvação é para todas as pessoas e os discípulos tinham que conhecer isto. Por isso que Jesus os levou até esses pagãos. É claro, é um grande desafio para todos nós hoje, que somos cristãos e missionários, principalmente nas áreas urbanas, né? Nas cidades onde falta o desenvolvimento e em todas as áreas, né? Entre as quais estão nas partes ambientais, econômicas e de saúde. E nós temos que ajudá-los da melhor forma possível, através de nossos dons e talentos, para que eles conheçam a Jesus, a única forma de obter a salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a conhecer também que a salvação é para todas as pessoas, para pecadores ou não, e você pega mais ânimo de levar esse evangelho para os lugares mais longínquos, né? Lugares difíceis, favelas, para você levar para uma alta sociedade. Então é isto que é interesse, isso que é o que Jesus quer que nós possamos fazer. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor,
você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.